Sétima sessão ordinária de 2025, 10 de abril de 2025. Leitura do trecho bíblico. Ruth, caindo aos seus pés, prostrou-se por terra. De onde me veio a dita, disse ela, de que te interessesses por mim, uma estrangeira? Livro Ruth, capítulo 2, versículo 10. Eu convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores. Danúbio Alves de Oliveira, Delmatim Marques Nogueira, Domingos Pereira Basto, Edson Cosme da Silva, Ezemilson Rocha, Fábio da Silva Souza, Laura Silva Santos, Marcos Antônio Nogueira da Silva, Marlon Branco Souza Loyola, Milandra Aveia Sampaio, Nilson Martins dos Anjos, Orlando Alves da Costa, Sebastião Ferreira da Costa. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberto, neste dia 10 de abril de 2025, a 7ª sessão ordinária do ano. Solicito o servidor da casa a proceder à leitura da ata da sessão ordinária de 3 de abril de 2025. A ata da 6ª sessão ordinária de 2025, 3 de abril de 2025. Estado da Bahia, Câmara Municipal de Xique-Xique, plenário vereador João Pinheiro Bastos. Praça Francolino José dos Santos, sem número. Aos 3 dias do mês de abril de 2025, às 9 horas da manhã, realizou-se no plenário vereador João Pinheiro Bastos a 6ª sessão ordinária do ano, com a presença dos seus 13 vereadores. Danúbio Alves de Oliveira, Delmatim Marques Nogueira, presidente, Domingos Pereira Bastos, Edson Cosme da Silva, Ezemilson Rocha, Fábio da Silva Souza, Laura da Silva Santos, Marcos Antônio Nogueira da Silva, segundo secretário, Marlon Branco Souza Loyola, vice-presidente, Mirlando Oliveira Sampaio, Nilson Martins dos Anjos, primeiro secretário, Orlando Alves da Costa e Sebastião Ferreira da Costa. Abertura. Abrindo a sessão, o presidente leu na Bíblia o livro Salmos, capítulo 86, versículo 9. Solicitou um dos servidores da Câmara proceder à leitura da ata da sessão ordinária de 27 de março de 2025. Submeteu a discussão e votação perante o plenário, resultando pela sua aprovação por 12 votos a 0. Garantiu a palavra do pequeno expediente aos vereadores, da qual fizeram uso Danúbio Alves de Oliveira, Domingos Pereira Bastos, Edson Cosme da Silva, Ezemilson Rocha, Fábio da Silva Souza, Laura da Silva Santos, Marcos Antônio Nogueira da Silva, Marlon Branco Souza Loyola, Mirlando Oliveira Sampaio, Nilson Martins dos Anjos, Orlando Alves da Costa e Sebastião Ferreira da Costa. Palavra de interesse público, nenhum vereador fez uso. Ordem do dia. Ao ser iniciada, o vereador Edson Cosme da Silva teve aprovado, por aclamação do plenário, requerimento verbal através do qual viabilizou ao presidente solicitar à Secretaria-Geral da Mesa redigir moção de congratulações aos agentes comunitários de saúde pelo seu Dia Municipal de comemoração da categoria em 1º de abril. Também, em questão de ordem, o vereador Orlando Alves da Costa teve atendido pelo presidente o retorno dos projetos de decretos legislativos 003/2025 e 004/2025 à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Prosseguindo a ordem do dia, em regime de urgência, em votação única de cada uma, foram aprovadas por 10 votos a 0 as moções do vereador Marlon Brando Souza Loyola, 007/2025, que requer sejam consignados votos de aplausos pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado anualmente em 2 de abril, e 008/2025, que requer sejam consignados votos de aplausos à Igreja Evangélica Missão Apostólica da Fé Cristã, pelos seus 21 anos. E as moções do vereador Mirlando Oliveira Sampaio, 009/2025, que requer sejam consignados votos de aplausos ao coletivo de artistas de Xique-Xique e à Pastoral da Juventude da Paróquia Senhor do Bonfim. E 010/2025, que requer sejam consignados votos de repúdio
contra os casos de racismo enfrentados por discente do IF Baiano, campus de Xique-Xique. As moções do vereador Fábio da Silva Souza, 011/2025, que requer sejam consignados votos de pesar pelo falecimento de Romário Oliveira Miranda, e 012/2025, que requer sejam consignados votos de pesar pelo falecimento de Gesivaldo Lima Modesto. E a moção 013 do vereador Orlando Alves da Costa, que requer sejam consignados votos de pesar pelo falecimento de Gesivaldo Lima Modesto. E em bloco, igualmente por 10 votos a 0, foram aprovadas as indicações da vereadora Danúbia Alves de Oliveira, todas direcionadas ao prefeito Renan Braga. 025/2025, que sugere a instalação de água encanada no bairro Nova Vida, em Vazão. 026/2025, que sugere disponibilizar um transporte de saúde para a locomoção dos moradores da zona rural do município. 027/2025, que sugere a reforma do mercado municipal de carne. 028/2025, que sugere ao prefeito Renan Braga a reforma do mercado municipal de frutas. E 029/2025, que sugere a reforma do mercado do povo, Raul Braga. As indicações do vereador Marlon Brando Souza Loyola, todas direcionadas ao prefeito Renan Braga. 030/2025, que sugere a reforma e construção de um quiosque em frente à Catedral Quadrangular. 031/2025, que sugere a construção de calçamento e praça atrás da Igreja Missão Apostólica da Fé Cristã e da quadra entre as ruas 6 e 7, bairro Polivalente. 032/2025, que sugere determinar o funcionamento dos centros de informáticas na sede do município. 033/2025, que sugere a iluminação da entrada da cidade, sentido Irecê até o aeroporto. 034/2025, que sugere estabelecer que as vans alugadas para pacientes com hemodiálise sejam dotadas de ar-condicionado, revisadas e dirigidas por motoristas preparados para lidar com pacientes debilitados. 035/2025, que sugere providenciar o calçamento ou pavimentação asfáltica de uma rua que dá acesso à primeira Igreja Batista do povoado de Boa Vista. 036/2025, que sugere a construção de uma escola de ensino fundamental 1 no bairro de Pedrinhas. E 037/2025, que sugere a construção de uma praça ao lado da escola Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Pedrinhas. 038/2025, que sugere a reforma da quadra poliesportiva do conjunto habitacional Raul Braga, antigo BNH Novo, em frente ao CRAS 2. 039/2025, que sugere a reforma da quadra poliesportiva situada entre as ruas 6 e 7, bairro Polivalente. E 040/2025, que sugere a reforma da quadra poliesportiva da Praça Exerlina Rocha, bairro Senhor do Bonfim. As indicações do vereador Marcos Antônio Nogueira da Silva, 041/2025, que sugere o calçamento da rua São Vicente e da Travessa São Francisco, no bairro de Nova Iguira. 042/2025, que sugere a construção de uma praça em frente ao cemitério do bairro de Nova Iguira. E 043/2025, que sugere a construção de padarias comunitárias nos bairros de Pedrinhas e BNH Novo. As indicações da vereadora Laura da Silva Santos, 044/2025, que sugere ao prefeito Renan Braga o calçamento das 3 artérias públicas denominadas de Rua 3 de Junho e situadas na comunidade Rainha da Paz, no bairro Polivalente. E 045/2025, que sugere ao prefeito Renan Braga a construção de uma creche na comunidade Rainha da Paz, no bairro Polivalente. As indicações do vereador Marlon Brando Souza Loyola,
todas direcionadas ao prefeito Renan Braga. 046/2025, que sugere a reforma da quadra poliesportiva do Colégio Municipal Senhor do Bonfim. 047/2025, que sugere a construção da Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos de Xique-Xique. 048/2025, que sugere a instalação de lixeiras na Praça Edivaldo Nogueira da Silva. 049/2025, que sugere a reforma da Escola Associação das Telhas. 050/2025, que sugere buscar recursos, parcerias, através do governo estadual, para a recuperação da Avenida Raul Braga. 051/2025, que sugere a colocação de placas de sinalização próximas aos redutores de velocidade, quebra-molas e pintura refletiva. E 052/2025, que sugere o calçamento da rua 13 de junho, sem saída, estrada da Carnaúba. Encerramento. Nada mais havendo que tratar, o presidente mandou lavrar a presente ata e declarou encerrada a sessão. Em questão de ordem, presidente. Uma moção pesada do nosso amigo Francisco Rodrigues dos Santos, conhecido por Chico Pelé. Moção pedida pelo vereador Nilson, nota de pesar. No final, na ordem do dia, vamos colocar em votação. Em discussão, a ata ora lida. Não havendo vereadores que queiram discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Os que rejeitam, os que manifestam. Senhor presidente, eu gostaria de uma questão de ordem quanto ao nosso colega assinata, para que eu possa falar aqui um pouco sobre as questões de ordem regimental. Em minha mão se encontra aqui o regimento desta casa, sendo sua última publicação em 13 de março de 2017. O regimento, de lá para cá, aconteceu algumas mudanças em alguns artigos, incisos, mas até então, nesse regimento que está atualizado, na data de 13 de março de 2017, conforme o Diário Oficial, não encontra essas mudanças. Exemplo, a sessão dessa casa era à noite, hoje é durante o dia. O regimento interno dessa casa continua com o horário habitual à noite, às quintas-feiras à noite. Então, nós estamos indo de encontro com o regimento. Precisa-se urgentemente, Excelência, a gente adentrar exclusivamente a essa atualização. Essa casa não pode mais funcionar como se encontra o regimento interno dela. Regimento, diga-se de passagem, que sua última publicação foi em 13 de março de 2017, quando houve a última atualização regimental. Então, se não houve publicação, então as mudanças que fizemos aqui, nada vale. Então, precisa-se tomar uma providência urgente na questão de regimento. Outra coisa, dizer que a gente tem que ter esse cuidado, quando acontecer algo, que a sessão não aconteça no horário das 9 horas, 9h30 ou 10 horas, por questões pessoal, o que quer que seja, quando isso é um fato. Os vereadores, estando presente, 5 presentes, a sessão tem que ser realizada no horário. Independente que se falta energia, se falta ar-condicionado, o que seja, tem que se começar no horário habitual. Tendo vereador, tem que ter sessão. Digo isso, Excelência, que houve um fato a semana passada, que a sessão começou 10 horas. 30 minutos depois, o horário contou, e aí a sessão praticamente acabou. Na verdade, o horário tem que contar do momento que a sessão começa, se inicia. Se nós temos um horário de 2h30, 3h30, 4 horas de sessão, tem que prevalecer das 10
às 14 horas, 13 horas, para que a gente não aconteça esses erros que aconteceram na sessão passada. Satisfeito, Excelência, é importante que se faça urgentemente a atualização regimental. Questão do senhor presidente, quanto a isso, vereador Mirlan, como estou começando a gestão praticamente agora, eu já procurei, já consultei os advogados da casa, para nós fazermos isso, para atualizar tanto a lei orgânica como o regimento interno. Isso foi, já fiz essa reunião com o doutor Ramon, com o doutor Eric, doutor Danilo, para nós fazermos isso o mais breve possível. Porque desde de outras gestões que eu venho observando isso. Não está se fazendo as leis, estão modificando e não está colocando na... Veja que tem vereadores aí com regimento de uma forma e de outra. Então, nós vamos fazer isso para atualizarmos. Questão de ordem, presidente. Na minha questão de ordem é o seguinte, eu tenho uma lei orgânica aqui, eu não sei se é atual, mas eu tenho uma lei orgânica aqui, de 30 de novembro de 2004. O vereador Mirlan tem um regimento de 2016 ou 17, 17. Naturalmente, quando é elaborado a lei orgânica, é elaborado o regimento e o código de ética. Pode olhar aí. Então, possa ser que tenha aí nessa casa lei orgânica e regimento com a data mais próxima a que nós estamos vivendo, né? Essa casa tem aí todas as emendas que foram feitas no regimento, na lei orgânica, tem tudo aí. Então é fácil de Vossa Excelência pegar as emendas, manda alguém procurar direitinho todas as emendas e faz a adaptação na nova lei orgânica e do novo regimento. Vereador Edson Cosmo, a casa, ela teve assim um mau uso dos documentos, e alguns documentos desse deu mofo na documentação. O secretário da casa passou para mim, até alguns projetos meus que eu tinha aqui, nós não encontramos mais para fazer a licitação, porque houve uma enchente que teve aqui, nessa casa, do rio, de chuva. Então, acredito que tenha pegado umidade muito grande e aconteceu desses documentos ter dado mofo. É por isso que eu estou dando a continuidade de fazer o trabalho de digitalização de toda a documentação que existe nessa casa. O vereador Zermilson pediu a questão de ordem. Senhor presidente, e vamos começar o primeiro expediente. Eu ouvi atentamente a participação do vereador Edson. O vereador Edson tem razão. Tem inúmeras emendas, tanto no regimento interno, tanto na lei orgânica do município. O que deve ser feito, senhor presidente? Senhor presidente, o que deve ser feito, realmente é o que o vereador Edson diz. É pegar as emendas que tem do regimento, é pegar as emendas que tem da lei orgânica. Vossa Excelência, mandar confeccionar as leis orgânicas novas, o regimento novo, o código de ética novo, porque tem emenda no código de ética também, e distribuir para os vereadores, para todo mundo ter os mesmos iguais, porque tem vereador aí que tem um regimento de uma coisa, outro vereador tem regimento do outro, tudo diferente. Vereadora Danúbia, vereador Marlon Brando, não tem regimento, não tem lei orgânica, não tem código de ética. Tem que ser confeccionado isso urgente para ser distribuído aos vereadores, para que todo mundo tenha o regimento e a lei orgânica iguais, para tudo na hora que dizer artigo tal, está ali para conferir com todo mundo igual. E isso é coisa para ontem. Porque isso aí, as sessões legislativas, elas são de acordo ao regimento e à lei orgânica. E todo vereador tem que ter o seu livrinho da lei orgânica, do regimento e do código de ética iguais, todos os 13. É bom para o legislativo. Que bom que todos se atentaram a isso agora, né? Isso é maravilhoso. Vamos começar o primeiro expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Rapidinho. Senhor presidente, só dentro do contexto da conversa, da fala dos colegas, né? E aí eu já abrindo aqui a pauta,
essa reforma do regimento interno da lei orgânica, ela tem que ser urgente, porque não tem condições. O senhor já pensou, se os 13 vereadores, cada um for fazer 10 indicações aqui numa sessão só? Sim. Não tem condições. Aí são 130 indicações para ler. Então a gente tem que reformar esse regimento interno urgentemente, para que a gente possa, né, calçar essas questões, as indicações, poder ter um número de indicações por sessão, porque não tem quem aguenta. Mas não. 10 indicações numa sessão só, de um vereador, e aí se fosse os 13 ia dar 130 indicações. Com a palavra do pequeno expediente, a vereadora Danúbia, por 3 minutos. Eu quero pedir aos colegas, antes da vereadora começar a sua fala, que vamos ficar atentos aos 3 minutos, no máximo, para que a gente possa conduzir a sessão cumprindo o horário. Quero saudar o excelentíssimo senhor presidente, os colegas vereadores, os servidores dessa casa e o público aqui presente. Bom dia. Inicialmente, eu quero falar sobre a saúde do município. Tenho recebido muitas reclamações diariamente sobre a saúde. Os moradores do município estão procurando a Secretaria de Saúde para fazer o agendamento de exames e não tem uma previsão razoável. Lá não é dito quantas pessoas tem na frente, não é dito em quanto tempo o exame será executado, e a gente precisa dessa transparência, porque a gente sabe que a responsabilidade da saúde básica é do prefeito do município. Além disso, quero falar também sobre a escassez da água do povoado de Pajeú. Eles estão sofrendo um problema com a água, passando até 10 dias sem água, em virtude da falta de manutenção nos canos que puxa a água para a comunidade. Além disso, quero fazer também um apelo ao prefeito do município para que coloque um transporte de saúde para aqueles moradores. Eles moram muito distante do município. E, além disso, o povoado não tem posto de saúde. E eles são assistidos pelo posto de saúde da comunidade de Copixaba, ficando 30 quilômetros de distância. Então, era o mínimo que o prefeito do município poderia fazer, era disponibilizar um transporte de saúde para aquele povo. Outro assunto de interesse público que eu quero trazer nesse momento é sobre a Ilha da Maralina, que os alunos estão sem aula. Naquela localidade não está tendo professor disponível para as crianças. Diante disso, quero fazer também este apelo ao prefeito do município. Sem mais. Com a palavra, o vereador Domingos Pereira Bastos. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia a todos. Graças a Deus, Danúbia, Padeiro, o pessoal, a semana passada, foi inclusivamente olhar essas duas situações, que são situações que tenho certeza que logo, logo vai ser resolvida. Que foi a equipe lá com o conselho, o vice-prefeito, o Nilson, o vereador Nilson. Então, deixaram tudo encaminhado, que tenho certeza que esse serviço vai ser logo, logo pronto. Sobre olhar a estrada, o que faltou, sobre a água também, que tinha muito descaso de canos quebrados, alguns empregados que tinha que trocar ou conversar direito sobre isso, e tenho certeza que isso está tudo encaminhado. E graças a Deus, o conselho me disse que logo, logo aquele pedaço de estrada vai ser feito e vai ser muito bom pelo Pajeú. Sobre a questão da saúde também, merece sim o carro. Já até passei isso para o prefeito, o Reinanzinho, Gel, está ciente disso. E ontem também foi muito importante que a gente foi na região de Barro Branco, Angical, juntamente com o conselho, LSI, para a gente poder fazer um arrodeio, um melhoramento que liga a Angical, Barro Branco, a pista aí que vão para a Barra. Que está tendo uma dificuldade, que o rio interrompeu
um pedaço lá e falta fazer um desvio, um melhoramento. E graças a Deus o Conselho garantiu que segunda-feira o maquinário está indo lá para resolver esse problema. E meu muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Edson Cosmo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público aqui presente, bom dia a todos. Presidente, eu quero dizer o seguinte, hoje faz 100 dias de governo de Renan Braga. Aqui tinha um vereador antigamente que ele costumava dizer, o prefeito herdou uma herança maldita. E eu vou concordar com ele. O prefeito atual herdou uma herança maldita. Porque tudo está esbagaçado. Todas as escolas estão esbagaçadas, em precária situação na zona rural. Todas. Transporte da mesma forma. Posto de saúde não se fala, não tem medicamento, não tem nada. Então, senhor prefeito, eu nem culpo tanto o prefeito atual, porque ele só tem apenas 100 dias. Para completar ainda, para atrapalhar mais o governo dele, no dia 30 de dezembro, o ex-prefeito prorrogou vários contratos com algumas empresas que já prestavam serviço à prefeitura. E isso, no meu entender, isso trava um pouco a administração atual. Em relação a Copixaba, tem uma matéria aqui que uma professora me passou. Copixaba, denúncia dessa professora. Escola de Copixaba está um descaso. Nessa escola, tem 16 alunos das localidades circunvizinhas que não estão vindo por falta de transporte. A coordenadora está nomeada desde outubro. Foi renovada a sua nomeação. Ela não bota os pés na escola. Era para ter 3 coordenações, lá não tem nenhuma, só laranja. Posto de saúde, se fosse na escola, mal. Posto de saúde, se chegar no posto de saúde passando mal, não será atendida. Isso na Copixaba. Não será atendido de imediato, tem que agendar uma consulta. Com uma quantidade de fichas, são apenas 10 fichas. O médico chega na segunda e só atende no período da tarde. Isso quando ele vai. Uma técnica que tem lá no posto de saúde trata o povo como bicho. Trata mal, né? A enfermeira, da mesma forma, no horário de trabalho, ela vai estudar. Até um paciente foi levado às pressas para o município próximo por conta da aplicação de uma injeção benzetacil. Então, isso é um caso sério. Eu não sei se o prefeito atual está sabendo o que está se passando, mas eu acho que é importante que o líder do prefeito leve a ele, porque às vezes ele não sabe o que está se passando nessas comunidades. E amanhã, quando acontecer uma coisa maior, mais séria, só vai cair em cima dele. Então, senhor prefeito, acho que precisamos tomar essas providências o mais rápido possível. Não quero aqui cobrar ou dizer que o atual é tudo culpa dele. Não, vereador. É por conta dele ter pegado essa maldita herança do ex-prefeito. Estou satisfeito, presidente. Com a palavra, o vereador Ezermilson Rocha. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, ouvi atentamente a participação aí da vereadora Danúbio com relação à saúde. E é porque, vereadora, hoje está se marcando direto no posto. Hoje a pessoa não procura mais a Secretaria de Saúde. Hoje a pessoa se consulta no posto da entrada, no posto dos exames. Aí é comunicado pela secretaria. Hoje não se vai mais na secretaria marcar exames. Por outro lado, ouvi também atentamente o vereador Edson relatando esse caso com referência a Copixaba. Tem o vereador Nilson, que é votado lá, o vereador Domingo, que é votado lá, o vereador Mirlan também, e é líder. Eu acho que depois do pronunciamento de Vossa Excelência, o vereador Mirlan deve tomar uma posição sobre isso e a Copixaba saber para poder, se for verdade, demitir a funcionária e procurar que o gestor nomeie outra pessoa para a função, né?
E isso precisa de uma averiguação, porque isso é só uma denúncia, você não sabe se tem veracidade, e cabe o vereador Mirlan, que representa o executivo aqui nessa casa, e até Copixaba a se tomar as providências cabíveis ao caso. Por outro lado, vereador Edson, eu acho que nós não podemos também apertar o dedo demais. Você vê tudo que se foi feito aqui, essas reformas de prédios novos, tudo foi entregue. E hoje nós passamos, tem 3 meses de governo, está se arrumando aí a casa, fazendo os processos de licitação, né, para poder se comprar material de construção, para se fazer alguma reforma de algum prédio. A gente sabe da dificuldade de uma gestão para outra. E 3 meses é o prazo que se está, 4 meses, para arrumar a casa. Eu acredito muito no governo aí de Renanzinho. Só tem 3 meses, não dá para você fazer uma análise maior, porque é começo de gestão, como eu ressaltei aqui, é começo de gestão. Essas malditas licitações é que atrasa as gestões. A mesma coisa está acontecendo no Getúlio do Ouro, a mesma coisa está acontecendo em Central, a mesma coisa está acontecendo em Irecê e em quase toda a microrregião aqui. O atraso nos processos licitatórios, porque mudou demais a legislação com referência à Lei 8.666, mudou tudo, e a dificuldade para quem entra, mesmo já tendo vindo de outra gestão, é grande, é grande. Se fosse outro prefeito que tivesse ganhado a eleição e tivesse entrado aí, não sabia nem entrar na porta, porque mudou tudo da legislação do direito público, mudou tudo. Então vamos dar mais um tempinho aí para a gente poder analisar melhor. Com a palavra o vereador Fábio da Silva Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, povo se faz presente, bom dia a todos. Ouvindo aí atentamente aí os vereadores que me antecedeu, a vereadora Danúbia só falou a verdade, vereador Del Martim, senhor presidente, vereador Mirlan, líder do prefeito, e Domingos aqui, Camerino, que representa a região de Copixaba. A saúde nossa está pedindo socorro. Quando a gente fala aqui, aí às vezes alguns, não todos, faz graça desses casos que está acontecendo, senhor presidente. Mas não, lá na Copixaba agora recebi uma denúncia, uma paciente chegou lá, não tinha ninguém no posto, com a dor de dente, não fala o dia que vem não, senhor presidente, senhores vereadores. Dor de dente, você está aqui bom, daqui a pouco você senta a dor de dente, vereador Orlando. E o médico está no posto, ele tem que resolver a situação da paciente ou do paciente. Entendeu? Senhor presidente, eu vejo muito aqui o ex-prefeito criticar o governo do Estado. Falar de uma regulação que tem do governo do Estado. Aqui em Xique-Xique tem uma regulação que não é diferente. Se você tiver na fila e tiver uma pessoa que tem um contato direto com o prefeito ou com a secretaria, é atendido. E o que não tem um contato não é atendido. Eu tenho conhecimento disso, levo em qualquer casa aí. Que já teve casos aqui que aconteceu isso. Pessoas chegar de fora e dizer, foi fulano que ajeitou, que eu não vou citar nome, e se tiver necessidade eu vou citar nomes aqui nessa casa. Viu? Fulano me ajeitou aqui minha cirurgia. Bertrano me ajeitou a cirurgia. Quando vai para o discurso aqui, o vereador quer ficar com chacota e quer dizer que a gente está mentindo. O vereador não mentiu uma vírgula. Que casa é essa, vereador Zé Milson? Que casa é essa que tem 100 dias e essa casa ainda está desarrumada? Essa casa não vai arrumar esses móveis nunca. Foi a única casa que não vai arrumar esses móveis, é essa prefeitura. E eu vejo aqui um bocado, quando está aqui, falando bem, quando está lá por fora, falando mal. Dizer que o trem não está bom, vereador Del Martim. E se precisar, eu vou citar nomes aqui nessa casa, viu? Aqui nego fala que governo é ladrão, e ladrão aqui a gente sabe que tem um bocado de ladrão, e se for botar chucai no ladrão, chucai não cabe, viu? Aqui a gente está cansado de ouvir essas histórias aqui. Deixa de estar com tanta história, está defendendo o que não está certo. Se a saúde está boa, vamos melhorar a saúde. Se está boa, vamos melhorar. Que para alguns está boa, e para outros não. Satisfeito. Com a palavra a vereadora Laura da Silva Santos.
Com a palavra, a vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente. Senhor presidente, sobre o que a nossa colega Danúbia falou, realmente está sendo verdade. Mais uma verdade essa, que lá em Maralina nunca faltou um dia de aula, porque o professor de lá é o professor responsável. É um professor, ele chama Edinaldo, é meu amigo, ele ensina lá direto e é bem querido no lugar. Mas eu não sei o que está acontecendo, que quiseram trocar ele de lá para colocar em outra localidade. Em outra localidade. Então, ele, até terça-feira, ele foi dar aula, mas sabendo que ia tirar ele de lá para colocar outra vereadora, outra professora. E eu não sei por que essa professora nunca foi até agora. Porque disseram que ninguém queria o rapaz lá, que ninguém gostava do rapaz, só falsidade, mentira, para poder ficar com a vaga. Porque lá quando o rapaz fez uma festinha lá para despedir dos meninos, foi muito choro, foi choro demais. E eles, os pais, ficaram revoltados e disseram: é melhor tirar os alunos daqui para colocar em outro lugar. Ligaram para mim, eu disse: não faça isso. Não faça isso para prejudicar seus filhos. Deixam eles aí mesmo. Pode ser que a professora que venha seja boazinha também. Então o menino já foi transferido para outro lugar, ele vai trabalhar do mesmo jeito. E aí, essa semana não teve aula. Então, é sobre também as escolas, que o nosso colega Padeirinho está falando. Está tudo desteorado. Mas assim, amigo e colega, nós só tem 3 meses. Nós ainda estamos esperando, porque está muito próximo de ter já, está fazendo todo que as escolas estão precisando. Porque Reinaldinho foi o prefeito que mais fez reforma e mais construiu escola, foi Reinaldinho. Saiu agora, e essas escolas já estão todas deterioradas, como quem que faz uma coisa assim, proposital, porque eu não sei como é que o homem acabou de sair, essas escolas já estão todas deterioradas. Quanto tempo foi que Reinaldinho diretamente fazendo reforma e construindo escolas, já estão todas restauradas. Então vamos ter um pouco de paciência, que as coisas vão dar tudo certo em nome de Jesus. Muito obrigado. Com a palavra, Marcos Antônio Nogueira da Silva. Senhor presidente, nosso colega vereador, público presente. O nosso colega Ezernilson tem razão, que tem que averiguar a denúncia lá de Copixaba, porque nós foi eleito para a gente servir ao nosso povo. Nosso amigo Padeirinho aí, Cosmo, tem razão, mas a gente vamos saber que é verdade. Se for verdade, a gente tem que tomar todas as providências, ver qual é a enfermeira que está maltratando o nosso povo, para ser demitida. Porque eu acho que o prefeito não admite o povo ser maltratado. E questão das reformas das escolas, eu digo que assim, está iniciando o nosso prefeito, aí só tem 3 meses, e eu creio que ele vai fazer as reformas necessárias às escolas que estão pioradas. E também dizer também na parte da saúde, porque só está começando. As licitações estão aí em andamento. Logo, logo vai ter o remédio em todos os postos. Já tem médico em todos os postos. A saúde, nos descasos, não é só em Xique-Xique, é na Bahia toda, é no Brasil todo. E a gente está vendo
que o Lula prometeu a gente comer picanha. Já vai fazer 4 anos. E cadê a picanha? Porque o prefeito só tem 3 meses e o povo já estão cobrando para fazer isso e aquilo, estrada, reforma de colégio. Tem que ter calma. Com fé em Deus, eu digo a vocês que tudo isso aí vai ser resolvido. Eu satisfeito, meu presidente, e quero agradecer também e dizer a nossos colegas, a próxima semana é a Semana Santa, e dizer a todos vocês que a Semana Santa vamos rezar para no dia 24 a gente chegar com outro ano e rezar em prol de todos os vereadores e da nossa população. Com a palavra o vereador Marlon Brando de Souza Loyola. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público aqui presente, gostaria de registrar aqui no pequeno expediente, tive a oportunidade na sexta-feira, às 9 horas da manhã, de participar de um evento importantíssimo da Prefeitura Municipal de Xique-Xique, junto ao AMAR, no estande ali na Praça do Máximo, uma palestra sobre conscientização do autismo, onde pude entregar a Miriam, coordenadora do AMAR, uma moção de aplausos desta Casa Legislativa. Na noite de sexta-feira, tive a oportunidade de participar de um congresso de jovens da Igreja Assembleia de Deus Seguir a Paz, pastor Gilberto. Eu quero parabenizar os jovens daquela igreja. No sábado pela manhã, nós tivemos no Parque Aquático, eu quero registrar aqui, um evento chamado Pacto pelo Amor, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do pastor Tony, e eu quero parabenizar por um belíssimo evento que ali aconteceu. No sábado à noite, eu participei dos 28 anos da Igreja Batista Renovada, aniversário desta igreja, onde pude, senhor presidente, entregar em nome desta casa a moção de aplauso de todos os vereadores desta casa, moção essa da minha autoria, entreguei junto com o vereador Domingos, que lá estava presente também. E na segunda pela manhã, nós recebemos, como sempre, toda segunda, estou recebendo lideranças eclesiásticas aqui no nosso gabinete. Recebi o pastor Edinaldo Vieira, da Igreja Batista Filho de Sião, em oração no nosso gabinete. Entendo que o país é laico, mas eu sou cristão, e tenho esta liberdade no nosso gabinete. E quero, por fim, manifestar votos de pesar e me juntar ao colega Nilson, neste momento, pelo falecimento de Francisco Pereira dos Santos, conhecido como Chico Pelé, que é pai do nosso amigo e irmão presbítero Welton, da Assembleia de Deus, ali do bairro de Pedrinhas. Com a palavra o vereador Nilson Martins dos Anjos. Mirlande Oliveira Sampaio. Isso. Senhor presidente, senhores vereadores, minhas colegas vereadoras que aqui se fazem presente, público que se encontra aqui, abraçar aí sua excelência, o ex-vereador Elias Citarrão, que nos acompanha aqui. Atentamente, vereador Zermilson, as palavras dos colegas que nos antecederam, e vejo aí a fala dos excelentíssimos vereadores da oposição. Para mim, isso é normal, a oposição, Nilson, está falando e criticando. É um dever da oposição. Está no correto. A função de oposição é justamente fazer isso. E é justamente na voz, vereador Orlando, da oposição que chega até a gente, que nos desperta para que a gente possa estar fazendo as melhorias dentro do município, como a oposição fala. Para mim, é normal a oposição falar, é o direito que eles têm, dever que tem, representar a oposição. Dizer aos demais vereadores que tudo aquilo que vem à tona aqui no Poder Legislativo, a gente está oficializando, passando ao senhor prefeito, para que a gente possa estar tirando essas pequenas... algo muito pequeno na administração, que a gente possa estar corrigindo. E dizer ao vereador Padeirinho que o prefeito Renanzinho não...
herdou maldição nenhuma, não. Não herdou nada de ruim, não. Porque o prefeito Reinaldinho, quando teve à frente do município por 16 anos, vereador Orlando, 16 anos, 4 mandatos, fez o dever de casa. Prefeito Reinaldinho, um prefeito que tem austeridade e tem muito respeito à coisa pública. Então, o vereador Padeirinho foi infeliz quando disse que o prefeito Reinaldinho traz algo que não condiz com esse palavreado chulo que ele trouxe à casa. Como também eu repudio a palavra do vereador colega Fabinho, onde nos traz uma palavra chula a esse parlamento. Nós não podemos usar palavras do passado, coisinha muito pequena. Nós crescemos. Então essas palavras chulas não convém mais se falar em um parlamento, onde existe 2 mulheres de bem, a vereadora Danúbia e a vereadora Laura, e mais 11 homens de bem. Então, não convém no tempo de hoje, vereador Orlando, a gente usar essas palavras desagradáveis, que não convém estar se falando no tempo de hoje. Então, dizer que o prefeito Renanzinho segue com seu projeto administrativo, o vereador Marlon, e recentemente tive com ele, e já existe um projeto de reforma escolar. São mais de 30 escolas que serão reformadas até dia 31 de dezembro desse ano, como os postos de saúde e como inúmeros metros de pavimentação. Pavimentação essa, vereador Marcos Malaquias, que a oposição que critica Reinaldinho Renanzinho, se quis, não bateu um paralelepípedo aqui em Xique-Xique. Quem fez pavimentação em Xique-Xique foi o prefeito Renanzinho, foi o grupo do deputado Reinaldo Braga. Conclua. Satisfeito, excelência. Com a palavra o vereador Orlando Alves da Costa. Nilson agora. É Nilson, rapaz, estou me passando aqui. Hoje é porque eu fiz uma marcação. Ok, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores e público presente. Senhor presidente, às vezes chega denúncias, né? Pessoas que não sabem da realidade do povoado Pajeú. Lá nunca faltou um dia de água no Pajeú. A parte de baixo do Pajeú faltou porque a empresa Rialma colocou barro no Pajeú e uma parte dos canos amassou. Então não estava chegando água na parte de baixo do Pajeú. Mas na parte de cima nunca faltou água. Então, assim, são pessoas, né, que falam, né, que isso aí nunca aconteceu. Esse fato, eu fui lá com o LSI, com o Delzão, com o Oswaldo, certo? E já tem lá 2 pessoas responsáveis para dar manutenção do Ruchoco ao Pajeú. E ficou essa questão lá de rever as questões dos canos que está amassado, que a água não está chegando. Essa é a realidade. Porque a empresa saiu e fez isso. Outra coisa que eu achei importante no governo de Renanzinho foi a questão da saúde. Mudou muito, Fabinho. Hoje tudo é marcado hoje nos postos de saúde. Acabou esse negócio de vereador ir lá marcar. Acabou assistente de vereador ir lá marcar. Foi um avanço muito importante. Porque o povo tem que ser servido de igualdade para igualdade. E eu tive com o Renanzinho na terça-feira e conversei com ele sobre a questão do Barro Branco. Ele disse que essa semana, e é quarta-feira, a equipe com o LSI, com o Célio. Então, quando as demandas é assim, é rápido. O município é muito grande, muito extenso, mas se Deus quiser vai dar certo. Satisfeito? Com a palavra, Orlando Alves da Costa. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a fala dos colegas e aí me chamou a atenção quando várias cobranças, denúncias, e o vereador Mirlan nos antecede e explana que realmente é a função da oposição
cobrar, denunciar e também nos dar o norte, né? Se há algo de errado, nós iremos corrigir. Mas, senhor presidente, nós precisamos cobrar e fazer a oposição também com responsabilidade, né? Tem que ser com responsabilidade. A oposição aqui fala com relação aos colégios, às escolas, aos prédios escolares que ainda não estão reformados. Mas a oposição aqui não fala que a Prefeitura Municipal de Xique-Xique segue fazendo pavimentação em paralelo na sede do município, vereador Marlon. E aí isso a oposição não fala. A oposição aqui não fala, senhor presidente, que a Prefeitura Municipal de Xique-Xique segue fazendo reforma de calçamento. Segue também com todos os seus serviços na ação social e na saúde em pleno vapor. Com todos os postos de saúde funcionando. E aí o vereador Fabinho aqui nos traz a história de uma pessoa que com a dor de dente foi ao posto de saúde e o médico não resolveu o problema. Certo? Mas aqui a oposição não fala quantos outros problemas os médicos e enfermeiros desses postos de saúde já resolveram. Mas também aqui, senhor presidente, o vereador Edson nos traz, né, que o nosso gestor, o gestor municipal, prefeito Renan Filho, teve uma herança maldita. Que ele fala que no apagar das luzes o prefeito Reinaldo Filho ainda prorrogou alguns contratos. Diz que para terminar de acabar, prorrogou alguns contratos. Mas não é não, vereador Edson. Se Vossa Excelência deve saber também, eu acho que Vossa Excelência se esqueceu, que existe o processo de transição. E a prorrogação desses contratos, senhor presidente, fora pedido pelo prefeito atual, Renan Filho. O prefeito pode, no momento da transição, solicitar do prefeito atual à época quais são as necessidades que o município precisa, que não pode parar, e ele pode solicitar a prorrogação dos contratos. Então, assim, devemos cobrar, precisamos cobrar e ser cobrados, senhor presidente, mas também precisamos ter responsabilidade para fazer isso. Não podemos chegar aqui e jogar palavras ao vento e subentender que está tudo errado e que está tudo ruim, porque a realidade não é essa. O vereador Milan também fala com relação às palavras aqui usadas. E o vereador Fabinho deveria, da próxima vez, vereador, Vossa Excelência tem que dizer os nomes. Vossa Excelência não pode ficar aqui escondendo. Dessa forma não é denúncia. Vossa Excelência não pode esconder os nomes. E aí peço a Vossa Excelência, vereador Milan, como corregedor dessa casa, que tem que tomar providência. Porque aqui o vereador Fabinho generalizou e chamou todo mundo de ladrão. Conclua. Satisfeito, senhor presidente. Com a palavra o vereador Sebastião Ferreira da Costa. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadora, público aqui presente. Bem que eu tenho 6 minutos hoje, né, presidente? Não falei assim. Bem, não, dessa forma não, é só 3, Sebastião, é só 3. Eu sei que tinha contado da semana. O senhor já está tomando meu tempo, senhor vereador. Senhor presidente, semana passada, como não tive uso a fala dessa tribuna, dessa casa, esses microfones, eu tive passando na comunidade de Santa Cruz e fui parado pelos vereadores, fiz uma visita à escola aonde os pais reclamam, a escola toda defasada, cheia de morcego, as bostas de morcego caindo em cima dos livros das crianças, e eles fazem um apelo, e diziam, vereador, o que é que pode fazer? Eu disse, o que eu posso fazer é levar o conhecimento dos demais vereadores daquela casa, que possam tomar providências sobre aquela escola da Santa Cruz. Mas também, senhor presidente, algo me chamou a atenção essa semana e que eu fiquei muito triste. Eu fui chamado por uma mãe daquela comunidade. Eu vou fazer aqui um apelo e depois, se não tomar as providências, eu mesmo vou fazer questão de ir lá, filmar e avaliar. Sobre os alunos da Tapera.
que disse que tinha um carro, o vereador Zermilson quem colocou. Esse carro não está pegando aqueles alunos da comunidade de Itapera, e esses alunos, o meu motorista pediu que eles viessem de moto até a comunidade de sítio. Eu peço a vossas excelências que tomem providência sobre esse caso, que esses alunos estão vindo de moto até a comunidade do sítio. E se não tomar providência, eu mesmo vou fazer questão de sair daqui e filmar, porque eu sei que a verba vem e não é para aluno nenhum estar sendo levado de uma comunidade para outra de uma moto por conta dos seus pais que estão levando, porque o carro que está alocado diz que lá não vai pegar porque não estava recebendo pagamento para ir buscar aqueles alunos. Peço vossas excelências que tomem providência sobre isso. Já que nessa casa, na semana passada, mencionaram aqui, o vereador que disse que foi prometido corte e costura no BNH novo e não foi colocado. Veja por que não foi colocado lá, senhor vereador. Eu fui vereador aqui de um mandato, mas o corte e costura veio e não foi colocado porque lá não tinha uma instituição para receber, foi colocado na colônia de pescadores Z37, a qual não está funcionando, porque quem está lá gerindo aquela instituição não botou para girar, mas está lá o corte e costura lá na colônia Z37. Assim também, estou concluindo, senhor vereador, como se falou do rumo, o mesmo colocou um trator na época lá para ganhar voto e tirou esse trator de lá, depois passou as eleições após 3 meses. E eu coloquei um que está lá servindo a comunidade, lá na comunidade de Rumo. Então vamos tratar as coisas aqui com transparência, com quem trabalha. Estou concluindo, senhor presidente. Mas precisa se falar a verdade nessa casa e ver quem trabalha. Eu tive um mandato, mas eu tenho certeza olha que foi acertado aqui agora há pouco. Satisfeito, senhor presidente. Vereador. Eu peço aqui aos colegas vereadores que respeitem os 3 minutos. É ruim, fica ruim para a gente, está sendo transmitido ao vivo, isso é feio para casa. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 00925, institui o Dia Municipal de Encarnação de Música Gospel e da Providência. Projeto de lei número 10 de 2025, institui no âmbito do município de Xique-Xique, do município, de consideração do transtorno de espectro autista, a ser comemorado atualmente no dia 2 de abril, data em que também é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Projeto legislativo 005/2025, concede o título cidadão de Xique-Xique a Dalila Fernandes Matias Nobreza e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 06/2025, concede ao título de cidadão Xique-Xique a Alberdão Nunes de Souza e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 07/2025, concede o título de cidadão Xique-Xique a José Alves Cavalcante e da outras providências. Vereador. Concede o título de cidadão Xique-Xique a Milton de Souza e da outras providências. Vereador Nilson Batista dos Anjos. Projeto de decreto legislativo número 009. Concede o título de cidadão Xique-Xique a Ruandre Galindo de Brito e das providências. Sebastião Ferreira Costa. Projeto de decreto legislativo 010/2025. Concede o título de cidadão Xique-Xique a Adamilton Vilarim da Silva Providência. Fábio da Silva Souza. Projeto de decreto legislativo número 11. Concede o título de cidadão Xique-Xique a Edilson Rocha dos Santos e das Providências. Domingos Pereira Basto. Projeto de decreto legislativo 012/25. Dispõe sobre a outorga de título de cidadão Xique-Xique a senhora Dora Tatiana Cedro dos Santos e Providência. Milandra Oliveira Sampaio. Projeto de decreto legislativo número 13. Concede o cidadão Xique-Xique a Neiva Terezinha Chiosice e os providências. Edson Costa da Silva. Parecer número 10/25. Constituição e Justiça no final. Orlando Alves
da Costa, MDB, Nilson Martins, MDB, e Laura Silva Santos, União Brasil. Parecer número 11, Constituição de Justiça no final. Orlando Alves da Costa, MDB, Nilson Martins dos Anjos, MDB, Laura Silva Santos, União Brasil. Projeto Declarativo 03, vereador Marlon Branco Souza Vaiola, MDB. Tudo? Relatório. De autoria do vereador Marlon Branco Souza Vaiola, o projeto de decreto legislativo 2025 concede o título de cidadão chiquense a Jairo do Nascimento Silva e da sua evidência. Compete-nos, nessa oportunidade, em atendimento às determinações do regimento interno, analisar a prefeitura quanto a aspectos constitucionais, legais e jurídicos, considerando que o projeto oferece todos os requisitos para a sua tramitação, dentro da legalidade constituída pelos documentos que regulamentam matérias nessa Casa de Leis. Diante do exposto, somos no que nos cabe examinar favoráveis a determinação do projeto declarativo 03. Esse é o parecer. Nilson Martins dos Anjos, relator, Orlando Alves da Costa, presidente, e Laura Silva, membro. Parecer número 12, Constituição de Justiça, redação final, Orlando Alves da Costa, MDB, Nilson Martins dos Anjos, MDB, Laura Silva Santos, União Brasil. Projeto Declarativo 04, vereador Marlon Branco Souza Vaiola, MDB. Relatório. De autoria do vereador Marlon Branco Souza Vaiola, o projeto Declarativo 03 concede ao cidadão a Gesser da Silva Trindade e das providências. Compete-nos nessa oportunidade, em atendimento às ordenações do regimento interno, analisar a prefeitura quanto a aspectos constitucionais, legais e jurídicos, considerando que o projeto oferece todos os requisitos para a sua tramitação diante da legalidade constituída pelos documentos que regulamentam matérias nessa Casa de Leis. Diante do exposto, somos no que nos cabe examinar favoráveis a tramitação do projeto declarativo 04. Esse aparecer, sala das comissões, 28 de março de 2025, Nilson Martins dos Anjos, relator, Orlando Alves da Costa, presidente, e Laura Silva, membro. Encaminhar projeto para discussão e votação única da ordem do dia dessa sessão. Requerimento do número 04. Requer o senhor prefeito municipal a construção de modo policial, posto policial na localidade de Nova Igura, nesse município. Vereador Edson Cosme da Silva. Indicação. Sugere ao prefeito Renan Braga a implantação de um serviço regular de coleta de lixo para a comunidade de Boa Vista. Danúbio Alves de Oliveira, vereador do PSD. Indicação número 54. Indica o gestor municipal a instalação de iluminação pública em bairro dessa cidade. Sala de sessões, 25 de maio de 2025. Fábio da Silva Souza, vereador do PT. Indicação 055. Indica o gestor municipal da rede de esgoto e águas pluviais na cidade. Sala de sessões, 25 de maio de 2025, Fábio da Silva Souza. Indicação número 56. Indica o gestor municipal limpeza urbana no bairro nessa cidade. Sala de sessões, 25 de maio de 2025, Fábio da Silva Souza. Indicação número 57. Indica o gestor municipal a construção de bueiros na zona rural desse município. Sala de sessões, 25 de março de 2025, Fábio da Silva Souza. Indicação número 58. Sugere ao prefeito Renan Braga a obra de calçamento na rua Terêncio Magalhães, do Borra da Paz. Danúbio Alves de Oliveira, vereador do PSD. Indicação 59. Sugere ao prefeito Renan Braga a obra de calçamento da rua Tarsila do Amaral, localizado no bairro da Paz. Danúbia Alves de Oliveira, vereador do PSD. Indicação 60. Sugere ao prefeito Renan Braga a obra de calçamento na rua Maria Quitéria, localizado no bairro da Paz. Vereadora Danúbia Alves de Oliveira, PSD. Indicação 61. Sugere ao prefeito Renan Braga a obra de calçamento da rua Ana Nery, localizada no bairro da Paz. Danúbio Alves de Oliveira, vereador do PSD.
Indicação número 62. Sugere ao prefeito Hernan Braga a relação de obra de construção de um posto de saúde no bairro da Paz. Danilo Alves Oliveira, vereador do PSD. Indicação número 63. Sugere ao prefeito Hernan Braga a relação de obra de implantação da rede de esgoto no bairro de Santa Marta. Vereadora Danilo Alves Oliveira, PSD. Indicação número 64. Sugere ao prefeito Hernan Braga em relação de obra de implantação da rede de esgoto no bairro da Ponta da Ilha. Vereadora Danilo Alves Oliveira, do PSD. Indicação número 65. Sugere ao prefeito Hernan Braga a construção de redutor de velocidade que ela mora na rua H, Nova Iguira, próximo à Igreja Batista Renovada de Nova Iguira. Marlon Branco, vereador do MDB. Indicação 66. Sugere ao prefeito Hernan Braga a reforma da quadra aproximativa da Praça Luisiana. Marlon Branco, vereador do MDB. Indicação número 67. Sugere ao prefeito Hernan Braga a construção de escola Nova Vida, que faz parceria com a Prefeitura Municipal. Marlon Branco Souza Loyola, vereador do MDB. Indicação número 68. Indica ao gestor municipal a construção do prédio escolar nesse município. Fábio da Silva Souza, vereador do PT. Indicação 69. Sugere ao senhor prefeito municipal a ampliação do reservatório de água do povoado do sítio, tendo em vista a grave situação enfrentada pelos moradores daquela comunidade, que vem sofrendo com a escassez do abastecimento de água. Danilo Alves Oliveira, vereador do PSD. Indicação número 70. Sugere ao prefeito Hernan Braga a instalação de reforma da escola Ilha do Pestana. Danilo Alves Oliveira, vereador do PSD. Indicação número 71. Sugere ao prefeito Hernan Braga a realização de reforma da escola da Ilha do Encalho. Vereadora Danilo Alves Oliveira, PSD. Indicação 72. Sugere ao senhor prefeito municipal a construção de uma creche no bairro do Nair Barreto. Danilo Alves Oliveira, vereador do PSD. Indicação número 73. Sugere ao prefeito Hernan Braga a construção de uma casa de farinha comunitária no Porto do Sítio. Danilo Alves Oliveira, vereador do PSD. Indicação 74. Indica ao senhor prefeito municipal a construção de uma rampa de acessibilidade da prefeitura. Edson Cosme da Silva, vereador do PT. Indicação 75. Sugere ao senhor prefeito municipal a instalação de câmara de monitoramento da segurança nas escolas públicas municipais da outra providência. Edson Cosme da Silva, vereador do PT. Indicação 76. Sugere ao senhor prefeito a instalação de redutor de velocidade instalado nesse município. Edson Cosme da Silva, vereador do PT. Palavra de interesse público. O vereador tem 11 minutos. Marlon Brando de Souza Loyola. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, público aqui presente, em nome do nosso amigo LS Félix Tarrão, secretário de Meio Ambiente, saudar o servidor dessa casa em nome de Edilson Rocha e a imprensa aqui presente e representada neste momento, nesta sessão. Gostaria, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, de dizer da minha preocupação como membro deste Poder Legislativo com os rumos que as sessões da nossa Câmara está tomando ultimamente. Nós estamos iniciando o processo legislativo de discussão e também de votação deste novo pleito legislativo da nossa cidade. E eu tenho um respeito muito grande por todos os colegas parlamentares, tanto da situação quanto da oposição. Todos sabem da minha autoestima e consideração
a todos, mas me preocupa o que tem acontecido neste início de mandato por parte de alguns colegas vereadores. Os ânimos estão alterados, algumas palavras estão sendo ditas de forma agressivas, né? E hoje nós vimos algo aqui que me traz uma certa preocupação como membro desse parlamento e gostaria de deixar registrado nesta casa. Eu acho que dá para a gente dialogar situação e oposição, respeitando sempre o espaço do outro, né? Tendo educação, sendo civilizado, mostrando aquilo que está certo e aquilo que está errado. O que está errado precisa ser corrigido. O que está certo, nós vamos avançando juntos neste propósito e neste objetivo. Eu acho que as denúncias precisam, vereador Mirlan, líder do governo, precisa ser trazido a esta casa para que haja as correções. Mas denuncismo não. Eu acho que a gente precisa urgentemente, senhor presidente, antes de trazer aos microfones desta casa, que é transmitido pelas redes sociais, qualquer tipo de denúncia, a gente precisa primeiro averiguar. Somos responsáveis por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós dizemos aqui. Nós temos fé pública. E depois de dito algo, se não for verdade, não tem como mais desfazer. As palavras, elas voam, né? As escritas ficam. Então a gente precisa ter essa responsabilidade aqui nesse poder legislativo. Antes de qualquer denúncia, o vereador tem essa prerrogativa, vereador Zé Milson, de ir, de verificar, de registrar, de observar e trazer com conhecimento realmente de causa. Eu acho que este é o verdadeiro papel do representante do povo, seja ele da situação ou da oposição. Então eu gostaria de, como pastor e como pacificador que sou, pedir que a gente mantenha a calma, mantenha o ânimo. Tudo no diálogo é possível resolver. Gostaria também, senhor presidente, de falar sobre uma fala e um vídeo do ex-prefeito Reinaldo Teixeira Braga Filho, que acredito que todos já devem ter assistido, a respeito da seca, né? De quando me conheço por gente, existe seca. E sempre nos momentos de seca, fazem as reuniões, buscam o diálogo, mas apenas naquele momento emergencial. Eu quero, neste momento, deixar aqui as minhas palavras, baseado no vídeo que assisti do ex-prefeito Reinaldo Teixeira Braga Filho, que providências precisam ser tomadas realmente de forma mais definitivas, porque sempre vai acontecer. O problema existe. O sertão sempre teve seca, o Nordeste sempre teve seca. E aí precisa tomar medidas mais definitivas para resolver o problema e não ficar apenas nesses momentos emergenciais. Ainda falando sobre segurança pública, senhor presidente, eu gostaria de dizer que recentemente uma senhora lá do bairro BNH Novo teve a sua casa invadida por bandidos para roubar o celular dentro da sua própria casa. Olha a que ponto nós estamos chegando, a ousadia dos marginais e dos bandidos aqui na nossa cidade. Recentemente também, na porta da nossa casa, 1h da manhã, eu fui acionado por um vizinho porque precisava ver as imagens da câmera de segurança da Igreja Viver Melhor, porque alguém passava com a moto empurrando 1h da manhã na porta de casa, na antiga rua Reinaldo Braga. A situação é alarmante da falta de segurança na nossa cidade, e eu quero conclamar a Vossa Excelência, senhor presidente desta casa, para formarmos logo esta comissão, para irmos a Salvador, né, ao secretário de Segurança Pública do Estado, ao comandante da Polícia Militar do Estado, que foi mudado agora, governador do Estado admitindo realmente que as coisas não estão bem e nós precisamos melhorar e avançar. E eu quero me colocar à disposição como
participante desta casa e como presidente do Conselho de Pastores da cidade, para fazer parte desta comissão entre oposição e situação, para a gente buscar melhoria na segurança pública para a nossa cidade. Por fim, senhor presidente, eu gostaria só de agradecer de coração a todos os meus colegas parlamentares e ao público aqui presente neste momento e deixar um forte abraço a toda a população de Xique-Xique. Muito obrigado. Tem 4 minutos aqui, eu não sei quem é esse que está escrito, Ezermilson Rocha. 4 minutos. Tem que falar, você fica segurado na sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, público que se faz aqui presente aqui nessa casa, eu não vou gastar meus 4 minutos para dar a resposta ao vereador Sebastião aqui não. Eu vou deixar para os 15 da próxima semana para me dar a resposta direitinha. Por outro lado, vereador Sebastião, Vossa Excelência tocou lá na linha, por exemplo, do sítio para aqui. Isto é a linha dela, é do sítio para Xique-Xique. Os 2 alunos são da Tapera, né? Fora da linha dela. Está se ajustando, porque é no começo, para se... Pegou o mês todo e agora vai pegar também. Está faltando só um pequeno ajuste. Eu não tenho nada a ver com isso e ninguém, entendeu? E pegou todos os meses. Vossa Excelência, quando vir para aqui, Vossa Excelência tem que averiguar as coisas para dizer. Você está entendendo? Por outro lado, Vossa Excelência mente. Eu nunca coloquei trator nenhum em rumo. Nunca prometi nada em rumo. Vossa Excelência tem que averiguar as coisas para poder vir para aqui mentir. Vossa Excelência, quando começar a apanhar aqui, você vai ver como é a coisa. Você não vai aguentar uma semana. Então você não vem para aqui. É como o vereador Del diz. O vereador Marlon Brando disse aqui há pouco. Vamos tentar as discussões, um respeitando o outro aqui. Nós estamos no processo legislativo, o ano que se intercede as eleições. A gente não pode deixar aqui o circo aqui pegar fogo. Aqui não vamos tratar para o circo aqui não pegar fogo. Um respeitando o outro, que é melhor para Vossa Excelência, né? É melhor para Vossa Excelência, né? Vossa Excelência aqui é novo. Vereador Sebastião, está com a Vossa Excelência, eu estou com a palavra. Vossa Excelência não aguenta pau aqui. Eu estou dizendo. Então vamos quietar, né? Vamos quietar, porque não é, Vossa Excelência sabe, né? Você sabe. Então vamos quietar para trazer a paz para aqui, né? Entre oposição e situação. O vereador Mirlan disse aí, é um papel da oposição fazer a crítica, é um papel da situação tentar resolver, levar o caso ao prefeito, né? Quando você traz uma denúncia aí, o líder do prefeito está ali para levar para lá, para tentar consertar. E é isso que se deve fazer. A oposição, ela clareia a situação para tentar resolver o problema. Aqui, a gente tem que dar um freio nisso aí, para não deixar o negócio descambar para outro lugar. No mais, eu vou esperar os 15 minutos da outra sessão. Da outra não, né? De hoje a 15, né? A semana não tem sessão, que é quinta-feira santa, mas eu vou acordar cedo, vou me inscrever para que eu possa falar os 15 minutos. Vamos para a ordem do dia. Preposição em segunda discussão e votação. Projeto de lei. Pedir auxílio aqui. Projeto de lei 006/2025, de 12/3/2025. Fica instituída a Semana de Prevenção das Doenças Renais e da outras providências. Mirlan de Oliveira Sampaio. Em discussão. Não tendo ninguém para discutir, eu coloco em votação. Aprovado por todos presentes. Projeto de lei número 07/2025, de 12/3/2025. Dispõe sobre a denominação Espaço Sagrado Oxum, localizado na Orla da Ponta das Pedras, para a realização de manifestações de religiosidades candomblecistas e umbandistas. Mirlan de Oliveira Sampaio. Em discussão. Senhor presidente,
eu quero discutir. Discutir não, eu queria pedir ao vereador Mirlan que me explicasse aqui essa casa melhor, onde é esse espaço, né? Lá na praça, que eu estou um pouco perdido. É isso que eu gostaria que ele explicasse. Vamos discutir o projeto, Excelência. A gente precisa atender todas aquelas crenças, independente de qual é a crença que se tem, mas a gente precisa atender e o respeitar primeiramente. Dizer ao vereador Edson, que não sei se Vossa Excelência sabe, que essas crenças religiosas, ela tem um contato, diria assim, com a natureza, com a água, com o rio, com o mar, com as cachoeiras, com o sacro, com o espaço. E o vereador Mirlan Oliveira, a pedido dessas crenças, está trazendo essa propositura para que a gente reserve ali entre o cais e a rampa de acesso ali ao rio, lá no bairro Ponta das Pedras, esse espaço para que eles possam cultivar, né, esse culto que é deles, é da religiosidade deles. Então é um espaço lá embaixo, não vai ter nada de anormal, e espero que futuramente, quem sabe o prefeito possa fazer dali uma praça, ornamentar, e aí cabe à municipalidade. Então o vereador só está delimitando o espaço entre a rampa e o cais ali do lado direito. Obrigado, Excelência. Em discussão. Não tendo ninguém para discutir, coloque em votação. Aprovado por todos presentes. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar, aí de Vossa Excelência, e submeter-se ao plenário, porque nós temos um projeto de lei, o 010/2025, que denomina de Helenita a rua aqui na zona do hospital. É 8? É o 8. E eu gostaria, o 08, e eu gostaria que Vossa Excelência colocasse em primeira e segunda discussão e votação final nessa sessão. Viu? Ele está aí está pautado. Está em primeira. Está na primeira discussão. Logo em seguida, aí, depois do projeto. Já está na ordem do dia aí. Ele está na ordem do dia, está para a primeira discussão. Eu gostaria que fosse para a primeira e segunda. Primeira e segunda. A comparecer, bucha de cena, mata. Eu queria aproveitar para colocar a nota de pesar, a moção de pesar do vereador Nilson em votação. Está em votação. Aprovado por todos presentes. Proposição em primeira discussão. Atendendo ao pedido do vereador Orlando, para colocarmos aqui o projeto de lei número 008/2025, 19/3/2025, denomina de rua Helenita Francisco Souza Lucena, área sem nome situada no bairro Zona Hospital, Julieta Viana, e da outras providências. De Marcos Antônio Nogueira da Silva. Não, de Marcos Antônio. Em discussão, primeira discussão e segunda ao mesmo tempo. Não tem ninguém para discutir, eu coloco em votação. Aprovado por todos presentes. Proposição em discussão e votações únicas. Projeto de decreto legislativo 03/2025, 17/3/2025. Concede o título de cidadão xique-xiquense a Jairo do Nascimento Silva e da outras providências. Marlon Brando Souza Loyola. Em discussão. Senhor presidente, nobres colegas, estou apresentando esse projeto de decreto legislativo que homenageia com título de cidadão xique-xiquense ao senhor Jairo Nascimento da Silva, visto que o mesmo tem relevantes serviços prestados no município de Xique-Xique. São 18 anos trabalhando em prol do evangelho e em prol do social, e inclusive, senhor presidente, resgatando jovens do álcool, das drogas, fazendo um trabalho realmente de socialização muito importante no nosso município. Portanto,
peço aos demais pares a aprovação desse projeto de decreto legislativo. Está em discussão. Senhor presidente, a semana passada, eu solicitei de Vossa Excelência que o retirasse todos esses projetos de pauta. Haja vista, senhor presidente, porque eu não sabia também de quem se tratava, né? E recebi no meu gabinete a cópia dos projetos, analisei, conheço já, como também conheço todos os dois homenageados dos projetos do vereador Marlon Brando. Vou votar favorável, certo? E só justificando, quando aqui eu peço, né, para que volte os projetos de decreto legislativo para a CCJ, até mesmo, senhor presidente, que a gente precisa tomar conhecimento de quem são as pessoas, para não se cometer os erros do passado. Os outros, eu ainda não sei quem é, ainda não chegou até a mim as cópias dos projetos, certo? Não tenho interesse de votar contrário a projeto de decreto legislativo de vereador nenhum, né? Aqui, graças a Deus, ninguém nunca votou contra projeto meu, né? Só eu que votei contra um projeto de decreto legislativo aqui do vereador Ezermilson, mas justifiquei, né, o porquê estava votando contra, nada contra o vereador Ezermilson e nem contra o homenageado, só achava que não era o momento. Mas todos esses dois eu analisei, estou vendo que é o momento, está certo, as pessoas têm um serviço prestado relevante ao município de Xique-Xique e vamos votar favorável e aprovar. Satisfeito, senhor presidente. Continua em discussão. Não tendo vereadores para discutir, eu coloco em votação. Aprovado por todos presentes. Projeto de decreto legislativo 04/2025, de 17/3/2025, concede o título de cidadão xique-xiquense a Gessé da Silva Trindade e dá outras providências. Para discutir, o vereador Marlon Brando. Senhor presidente, nobres colegas, o meu segundo nome apresentado para o decreto legislativo cidadão xique-xiquense é Gessé da Silva Trindade. Pastor Gessé chegou em Xique-Xique em 2017, filho do pastor que já foi presidente da Convenção das Assembleias de Deus na Bahia, Manuel Monteiro, um homem de uma conduta louvável na Bahia inteira. E o pastor Gessé é pai hoje do nosso secretário de saúde, João Victor Trindade. O pastor Gessé tem prestado relevante serviço aqui no nosso município, e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus é a terceira igreja mais antiga das igrejas evangélicas da cidade, perdendo apenas em tempo para a Congregacional, depois primeiro a Batista, e agora a Assembleia de Deus Missão na Rua Castro Alves, que faz este ano 75 anos de existência, pregando o Evangelho, fazendo o social e atendendo a população de Xique-Xique. Portanto, peço o deferimento dos nobres colegas. Continua em discussão. Não tendo ninguém para discutir, eu coloco em votação. Aprovado por todos presentes. Não tendo mais nada, no momento eu dou por encerrada a sessão.